Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um QualityCast aqui no seu canal no YouTube, também no Spotify, com mais um conteúdo relevante que você vai se divertir demais. Hoje tá especial, você não pode perder, viu? Fica até o final. É, Jéssica? É isso, minha amiga. Hoje tá muito especial. Você que gosta daqueles momentos assim, né, no escurinho, aqueles momentos mais que a gente faz de noite, sem poder, não pode falar, mas não, de noite. Pode falar esse horário. Só que não, né? Só que não. Então fique ligado no nosso canal no YouTube, ativa lá o nosso sininho. Temos no Spotify também, estamos lá toda semana, agora em dezembro, às 20 horas, toda terça-feira, né, amiga? É isso mesmo, já se inscreve no nosso canal, também compartilha esse vídeo com os seus amigos. Hoje vai ser um papo muito legal com uma psicóloga super descolada, super especial. A gente vai falar sobre autoconhecimento, né, sobre a jornada do autoconhecimento, sobre relações interpessoais, as suas dúvidas de como a gente deve lidar com as frustrações da humanidade, né, enfim, da vida e, claro, sobre essas coisas que a gente faz de deitadinho, né, aquelas coisinhas que a gente não pode falar só depois das 22 horas. Sara Félix, seja bem-vinda, minha amiga. Ai, que prazer, né? Eu gosto de começar assim. O papo vai ser desse nível. Mas, pra você ficar até o final, fica aí que a gente vai começar com cor mais calma, tranquilinha. Mais relax. É, mais relax. Então, gente, aqui tá, o ar-condicionado tá ligado, mas nem parece, né, amiga? Porque o clima tá esquentando, o papo tá muito legal. Antes, nos bastidores, a gente ficou sabendo muita história bacana e a gente vai dividir aqui com vocês. Então, fica ligadinho até o final. Compartilhar tudo. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa amiga Sara Félix. Ela é psicóloga, né? Tá se especializando em terapia sexual, né? Isso, minha amiga. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque você teve toda uma jornada de autoconhecimento, né, pra chegar até onde tá. Tá fazendo maior sucesso no Instagram, deixa a caixinha de perguntas, vai dando vários conselhos, né, para suas clientes, para suas pacientes virtuais também, né, que sempre tem aquelas pacientes virtuais. Então fala um pouquinho de ti, Sara, como foi esse processo aí de autoconhecimento, que é algo muito importante hoje em dia, né? Pronto. Primeiro é um prazer estar aqui, né? E aí, menina, essa pergunta tem sido um processo pra mim, porque ultimamente as pessoas, me fala um pouco sobre você, né? E essa pergunta tem ecoado em muitas terapias, porque não tenho conseguido me definir, né? E que bom que não tenho conseguido, eu acho que isso é uma coisa muito marcante nesse processo de autoconhecimento. Então, eu acho que desde a minha separação, né, foi um momento foi casada, né? Sim, fui casada, passei 6 anos de um relacionamento, e aí faz 7 meses que eu me separei, e aí desde então estou nesse processo de não me reconhecer mais como a Sara. Tenho 25 anos, sou muito nova, e aí me deparo também com essa realidade de já ter casado, já ter separado, né, que eu sempre digo que a separação é uma coisa que é dolorosa, mas que toda mulher precisaria passar. Olha só. É um momento de tomadas de decisões, de mudanças, de autoconhecimento também, né? Porque acho que é um desafio, né? Porque se você se preparou para estar com aquela pessoa, fez todo, né, um planejamento, um plano, e depois chega esse momento, né? Chega esse tempo, acho que você tem que se conhecer muito para tomar essa decisão, né? Então acho que é muito. E como mulher a gente pensar assim, né? 25 anos, né? É muito pouco, eu sou muito nova. Mas você passou quanto tempo, Sara? Casada, olha, quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Eu faço parte da estatística de que não conseguimos passar um ano casado. As pessoas sempre falam sobre isso, meu Deus, eu faço parte dessa estatística. Mas é muito difícil, assim, você tem que lidar com essa expectativa do que as pessoas colocam, né? Do que a família coloca, e depois você se deparar de ter que cuidar de uma casa, né? De ter que se deparar com a solidão, com a solidão, do quanto que isso requer um esforço nosso mesmo, assim, de olhar para a nossa dor e dizer o que é que eu posso tirar daqui, né? Que é sobre inteligência emocional, que nem todo mundo tem, porque nós não somos condicionadas a isso, né? A gente está muito... Nosso discurso como mulher está sempre atrelado ao universo masculino, a esses relacionamentos, né? Então, a gente tem que ser a esposa, a dona de casa, a mãe. Cuidadora oficial de tudo, né, amiga? E muitas vezes a salvadora desses homens. Então, quando a gente se depara com esse espelho mesmo, né? Eu sempre faço essa analogia, assim, quando eu me casei, isso é uma história muito boa, que a gente se mudou e aí eu passei esses 6 meses com um espelho de banheiro. Né? A gente foi comprando tudo aos pouquinhos e aí eu fiquei só com esse espelho de banheiro.
E aí, quando eu me separei, eu levei isso pra minha terapeuta, que na outra semana que eu me separei, a minha mãe foi numa loja comigo e ela me deu um espelho também. E isso foi muito simbólico pra mim, assim, que vindo da minha mãe, que é uma mulher que já passou por muitos desafios, né? Já passou por uma relação que, enfim, ela teve que ultrapassar muitas barreiras, muitas dores. E aí, assim, ganhar um espelho da minha mãe era tipo, eu estou te dando isso pra você voltar a se enxergar. Olha só. Isso é muito importante, né? E a minha terapeuta falou isso. Você tem noção que você passou 6 meses sem se olhar no espelho? Olha só, que loucura. Que loucura. E você se perde, né, amiga, com o tempo. E não me vê mesmo, assim, tipo... Eu só ia ali, me maquiava, mas não olhava pro meu corpo. Então... Pro teu interior, talvez, né? Não me enxergava, assim. Porque o que tá dentro, né, externo no nosso físico, então tudo tá interligado. Eu achei muito legal você falar sobre como a gente não é condicionado a ter essa inteligência emocional, que é realmente... Nossa, a gente tem muitos amigos, namorados, família, que não tem inteligência emocional para lidar com certas coisas, circunstâncias. E eu acho, você como psicóloga, Sara, pra mim é imprescindível que na escola tivesse uma disciplina, assim como devia ter de educação financeira, pra gente educar nossas crianças pra serem, saberem, né, administrar o seu dinheiro, né? Amiga, psicologia, sei lá, psicologia 1, básica. Pra gente pra não sermos adultos frustrados com os nãos, né? Com os baques da vida, com os relacionamentos que não deram certo. A gente deposita toda a nossa energia em outras pessoas, as nossas vivências e filtros e crenças. A gente quer que aquela pessoa seja do nosso jeito. E nunca vai ser assim. Então, se a gente tivesse essa vivência de psicologia desde criança, a gente sofreria muito menos, não? Eu acho muito que importante. De um lado que, por exemplo, quando a gente é criança, a gente escuta o tempo todo, sei lá, eu falo muito isso com as minhas pacientes que são mães. Da criança chorar e você dizer, não chora, né? Ou então, quando é menino, você diz, tá chorando por quê? Você não pode fazer isso, né? E quando é menina, não senta desse jeito, tem que fechar a perna. Então, isso fica muito instaurado. É muito cultural, essas críticas, né? E a assim, gente já cresce assim. E aí vem, quando a gente se torna adulto, vem essa não inteligência emocional, que por exemplo, quando a gente tá triste, a gente não consegue ficar triste. Quando a gente passa por um término, a gente não quer sofrer, né? A gente não sabe lidar com frustrações. E aí, como que fica essas emoções que são ditas como ruins? Porque assim como o amor, o ódio também é importante, né? Ele é sempre um sentimento que motiva a gente a fazer alguma coisa. Então, o ódio, a tristeza, a frustração são sentimentos que eles precisam ser sentidos. E são sentimentos de coragem, né? Que nem todo mundo, né, tá apto a demonstrar. E isso é muito importante dentro do relacionamento. Mostrar a fragilidade, né? de estar com raiva, de estar frustrado, triste com aquela situação. Até porque frieza, né, amiga? Em qualquer relacionamento, numa amizade, em família também, e principalmente agora em relacionamento, né? A gente tem que, né, demonstrar. Eu acho que isso é muito importante, demonstrar como a gente está se sentindo. Sermos fiéis aos nossos sentimentos, né? Primeiro, pra depois falar sobre. Acho que o falar sobre é o que mais pega, assim. Na clínica hoje eu vejo muito esse movimento, assim, é interessante que desde que eu me separei, eu lidei com muitos términos das minhas pacientes. Então, ser psicólogo em algum grau é você sempre pegar pacientes que lhe atravessam de forma muito íntima. Eu sempre falo isso para as minhas amigas psicólogas. Um paciente nunca vem para você por acaso. Olha só, então, o universo vai trazendo. Né? Então, eu passei muito por isso, assim. E foi difícil para mim, porque como eu expus a minha separação, tinha também uma expectativa das minhas pacientes de talvez eu precise passar pela separação com a força da minha psicóloga. E aí vinha também o meu discernimento de dizer, eu não preciso ser exemplo para ninguém, né? A sua terapeuta não precisa ser o seu exemplo de vida, né? Assim como qualquer outra pessoa tem os meus sentimentos. As suas fragilidades, né? E me colocar como humana nesse processo. Verdade, mesmo você tendo toda a ciência, né, do que você tem que fazer, todo o discernimento, né, estudado mesmo, né, você estudou para isso, para ter essa inteligência emocional, para saber lidar com as adversidades, você também tem todo o direito como ser humano mesmo, fisiologicamente falando, de não estar nas faculdades mentais perfeitas para tomar a decisão certa. É o famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Até porque eu acho que você, como psicólogo, tem que ter aquele equilíbrio, né, emocional para poder atender o paciente e tudo, né?
Por isso a importância da gente fazer terapia, né? Vocês mesmos profissionais, né? Isso, a gente tem que estar em terapia, né? Não o tempo todo, eu acho que o processo assim, de terapia também... Existe um momento que você vai conseguir lidar com suas questões, então é normal ter essas pausas, né? Mas é importante, porque a gente precisa ter esse lado racional, assim, de como que a história dos nossos pacientes vai impactar a nossa vida, né? Então a gente tem que saber administrar, assim, o que é nosso, o que é do outro. E do paciente também ter essa consciência. Acho que é isso que fez com que eu crescesse na internet, assim. O motivo foi esse, foi de eu me colocar de forma muito aberta, fragilizada, assim, de dizer, olha, eu também passo por isso, eu também sofro. E é um lembrete que eu sempre faço para os meus seguidores, assim, de eu estou passando por isso, mas eu não preciso da aprovação de vocês, eu não preciso que vocês coloquem as minhas decisões como questão. E eu acho que vem também de uma psicoeducação da forma que a gente consome a internet, né? Porque vocês devem saber que também tem um trabalho, automaticamente, quando a gente expõe alguma coisa na nossa vida, as pessoas se sentem no direito de opinar. E de querer o resultado imediato e de querer que você faça como elas pensam, né? Isso, então... É o ônus e o bônus da exposição, né? Eu acho que o Instagram, assim, o uso das redes sociais ainda é muito novo. A gente não sabe lidar muito bem. Por isso que a gente vê o tempo todo as influências falando sobre isso, sobre a ansiedade, sobre a depressão. Isso é muito sério. Porque a gente se coloca nesse lugar, e pra mim foi muito isso, assim. Quando desde a minha separação, eu já participei de 4 podcasts. E aí foi tipo, eu ia nesses programas num momento de maior dor da minha vida. Né? Então era muito. E a sua dor era um palco, pressão, né? Era um palco. E assim, é isso, tipo, a minha vida é um espetáculo. O pessoal quer os próximos capítulos, isso, né? Se é um espetáculo, as pessoas querem o próximo capítulo. E aí era esse processo, era né? esse anseio de muitas vezes eu perceber que, por exemplo, eu estava postando algo não porque eu queria necessariamente, mas pelos porque outros. eu precisava postar. Eu precisava dar satisfação para os meus seguidores. Então, e na verdade nem precisa, né, amiga? Não precisa. Olha, falando sobre isso, que eu acho fundamental pra gente ter esse filtro, mesmo a gente trabalhando com internet, a Jéssica trabalha também com a internet, ela tem, né, bastante seguidores, eu também, por causa da televisão, e claro, faço aí uma divulgação de hotéis, restaurantes, kitesurf, então eu tenho, né, eu converso muito com os meus seguidores, mas a gente também, nós somos seres humanos, como todo mundo é. Temos vida real, né, vida real. E a gente não tem esse negócio de estar dando satisfação. Eu estou aqui para me pronunciar, porque para os meus seguidores eu devo satisfação. Não devo satisfação, calma. Também não é assim. Isso é tão prejudicial, porque exatamente isso, a gente não consegue mais tomar as nossas próprias decisões de acordo com as nossas vontades, né, de acordo com as nossas crenças, porque o outro vai opinar. E assim, esses dias eu vi uma coisa muito interessante, tipo, era um meme. Um menino falando assim, hoje eu fui tirar uma foto com a minha avó e fui postar no Instagram. Aí a minha avó falou, por que tu vai postar no Instagram, hein? Para os outros verem, vó. Aí a avó, mas pra quê? Não, só pra postar. A ela, mas pra quê? Tipo, não tem porquê, aí no né, final amiga? ele falou, e agora estou numa crise existencial. Tipo, não existe porquê de postar nada. A gente só tá postando também pra se mostrar, pra ser visto. Mas o porquê mesmo não existe. A menos que você esteja passando alguma informação importante. Mas se eu quiser tirar uma foto agora, só por tirar, não é nem um pouco relevante. Por isso que a gente tem que equilibrar, a gente tem que colocar, eu acredito muito nisso. Eu posto muito sobre o meu profissional, a minha vida profissional, nas minhas consultorias, aqui no podcast, enfim, mas a gente tem uma vida por trás das câmeras, né, amiga? Então a gente tem que, né, saber dividir isso. E, assim, eu sou nutricionista, você também da vida saudável, né? A gente precisa, eu acho, disso, né? De alimentar as pessoas de algo interessante, da comunicação. É relevante porque a internet está aí, às vezes atrapalha muito. Sim, eu acho que é muito esse lado que a gente estava falando, né? Sobre o ego, né? Assim, de você sustentar esse lugar. E por isso que eu sempre digo que fazer terapia é muito difícil. Eu tenho muitas amigas que são resistentes. As minhas melhores amigas não fazem terapia. Né? E aí, eu sempre digo, o não fazer terapia, essa resistência vem desse lugar, porque é muito difícil você se deparar com o seu real, assim, das suas contradições e olhar no espelho. Do seu lado obscuro, isso, né? Assim, e aí tem gente que não sustenta, sabe? Tem gente que chega ali na terceira sessão
e vai embora. Não quer. Normalmente isso acontece com os pacientes homens. Eu atendo. Não sou isso não. Não. Ou então eles vão Machista, na né? terceira, Machista. chato, na terceira e na quarta sessão, que assim, se torna um momento de conflito mesmo, aí eles... Conflito e confronto, né? Consigo mesmo. E não sustenta. Por isso que é muito difícil, assim. Eu trabalho mais com mulheres, mas eu adoro atender homens, sabe? Eu tenho gostado muito. Que geralmente é um desafio pra ti, né? É um desafio que atravessa o lado. Porque eu já sei que pro homem estar ali com a terapeuta, como eu, que tem todo o estereótipo de falar sobre sexo, de ser uma mulher que é feminista, que assume isso, sabe? Então, eu sei que é muito conflituoso para eles, né? E claro que tem toda uma questão ética, de que eu não vou dizer para esse homem que é certo e que é errado, claro, mas eu vou colocar essas questões. Mas, por exemplo, eu já tive cara que era muito robusto, assim, que era policial e tinha toda uma idealização dos meus processos. Tipo assim, não concordava com a visão de mundo, por exemplo, de uma mulher feminista e tal, mas ele tava ali. E ele se consta comigo. Né? Então, eu acho que essa é a beleza. No final das contas, te achava o máximo, né? Queria aprender mais, mas não queria baixar a guarda, né? É porque tem a questão do machismo do homem, né? Exatamente. Então, já que a gente tá falando sobre homem e mulher, vamos entrar nos assuntos mais, né, picantes, amiga, que eu tô curiosa muito pra falar sobre isso. Ai, já Vamos falar sobre isso, o que você quer contar? Sara, deixa eu te perguntar como é que a gente sabe que a psicologia, como a nutrição, a área da saúde, tem vários, né? A gente pode seguir vários, né, caminhos. Como é que tu chegou a essa parte da sexologia, curiosidade, tu leu muitos livros? Como é que chegou? Sou curiosa pra saber. Porque eu gosto de fazer as coisas mesmo. Vai, fala pra gente. Essa decisão atravessa um lugar muito pessoal. Assim, eu sempre digo que o nosso lado profissional, ele carrega um lado pessoal muito forte, né? É verdade. E aí eu sempre fui uma criança, uma adolescente que eu sempre tive a autenticidade como algo muito forte em mim. Então, eu não era uma boa aluna na escola, mas eu sempre tive o espírito de liderança. Então, eu era a oradora da turma, eu tinha uma comunicação muito boa. Sempre estava lá na frente, levando a turma. Aí, a psicologia não foi a minha primeira opção de curso, né? Eu queria fazer moda. E aí, no terceiro ano, tinha esse estereótipo de tu gosta de dar conselho, então vai pra psicologia, né? E depois eu também gosto bastante. Então, depois a gente descobre que não é nada a ver. Não vai dar conselho. É, bem por aí. Eu tive que estudar muito lá pra dar conselho. Eu dando conselho como uma amiga, eu sou Tipo assim, foda, tá ligado, tipo pode assim, crer. Igual a massa sensitiva? Eu sou essa pessoa. Tá toda, menina, tá toda! Ai, tá vendo? Mais ou menos assim. Não choro! Como psicóloga, eu preciso manter o meu equilíbrio, né? Tem que ser fofa, né? E aí, apesar que às vezes eu não sou nem um pouco fofa, às vezes meus pacientes falam isso, Sara. Você não é nada fofa, às vezes. Não é essa pessoa. E aí, mas quando eu entrei na psicologia, assim, eu lembro de já nas primeiras aulas eu me apaixonar por aquilo. Assim, quando eu vi, é isso que eu quero fazer. E aí, a parte da sexualidade veio de um papel bem pessoal mesmo, não foi profissional, assim, foi por eu sempre falar sobre isso muito abertamente na escola. Os meninos me procuravam para tirar dúvidas. Olha só. Eu comecei a namorar muito cedo, então eu sempre fui muito precoce nessas questões. Então, os meninos, a primeira vez que aconteceu dos meninos, as meninas aconteceu. E tu foi muito assim, livre em falar, porque às vezes é um tabu, mesmo a gente mais jovem, falar sobre sexo, às vezes a gente não fala sobre. Eu morro de vergonha de falar. Eu falo assim, as coisas da gente faz de noite, eu falo muito grande. A gente tem um muito tabu. É verdade. E aí, pra mim, era muito natural. Tipo, as pessoas me perguntam hoje, tipo, Sara, como é pra ti, até na minha própria sexualidade, né, que eu me intitulo como uma mulher bissexual, então as pessoas, como foi esse processo pra ti? E não foi nem um pouco conflituoso, sabe? Que não é o que acontece na maioria das vezes, por questões familiares, assim, culturais. Mas pra mim não teve esse momento de, eu sou uma mulher bissexual. Eu assumi pra minha família. Não. Tipo, foi acontecendo. Foi. Quando eu vi, já era. Sabe? Quando eu vi, eu fui. Quando eu vi, eu tava lá. Isso. Igual lá no monogamia. Quando eu vi, eu já tava me relacionando com já foi. pessoas. Isso é muito bom. Eu quero muito falar sobre isso porque a Sara, ela é não monogâmica, né? Quer dizer que se relaciona com outras pessoas, além daquela que realmente ali é seu namoradinho, né? Enfim, amiga, vocês só vão explicar o que é monogamia. Monogamia. Pronto. Nem todo mundo sabe. De forma monogamia. muito exemplificada, sem muitos termos. Fala aí pro povo.
é a nossa forma tradicional de se relacionar, ou seja, mas assim, tem uma ordem cronológica. Por exemplo, há décadas atrás, a monogamia era você casar com uma pessoa, somente com uma pessoa, e passar o resto da vida com ela. Então, tipo, há décadas atrás a gente não tinha esse negócio do divórcio, dessa oportunidade de casar com outra pessoa. Nem então, pensamento. Então a gente já vê que a monogamia ela já está sendo desconstruída há muito tempo. Sim, entendeu? entendi. E hoje a gente já tem essa possibilidade de se divorciar, de se relacionar com outra pessoa, né, após o divórcio. Mas a monogamia é isso, de você escolher essa pessoa e não o resto da vida. De exclusividade. Isso é o pinguinzinho, né? O pinguim é a área. isso. O pinguim é... Mas eu acho que esse pinguim deve fazer as coisas por fora do relacionamento, não é possível. Porque a monogamia, assim, ela funciona na teoria. Mas quando a gente vai na prática, sejamos sinceros. Sejamos sinceras. É um fato, eu sempre digo isso. Encarar esse assunto de traição, né, é um fato, a gente precisa falar sobre isso. E não é... Eu sempre gosto de falar que não é uma questão de caráter. Claro que tem situações que são pontuais, que mostram que a pessoa não cumpriu com esses contratos, mas na maioria das vezes tem muito lado cultural, assim, do machismo, de como que os homens são afetados por isso, que as mulheres são condicionadas a suportar muitas coisas, né? Por isso que a gente vê um índice maior de homens que traem do que de mulheres, né? Mesmo que isso esteja mudando ao longo do tempo. Mas a monogamia é isso, tipo, você casar e é isso, é feliz. O resto da vida. Não pro resto da vida, mas com aquela pessoa. Com aquela pessoa. De exclusividade. Mas por um certo tempo, por exemplo. Pra sempre, amiga. Pra sempre. Ou pra sempre, tipo, você passar 20 casar, anos. E aí é sobre exclusividade. Exclusividade. Entendi. É sobre exclusividade, não sobre o tempo. Mas existem os relacionamentos abertos, né? Que são os não monogâmicos. Isso. Na verdade, estão muitos. É como se fosse um guarda-chuva. E aí tem relacionamento aberto, tem a relação não monogâmica, tem. Qual é a diferença do poliamor e poliamor do é aberto? É porque assim, o relacionamento aberto. Existem muitas regras, mas para ficar mais fácil, o poliamor ele funciona como se você não tivesse contratos com essa pessoa. Então, tipo assim, sei lá, a gente namora, mas a gente não precisa dessa satisfação. Certo. A gente pode se relacionar com muitas outras pessoas, de forma livre. Então, o poliamor é como se fosse o ápice da monogamia. Sabe? É uma galera que o mais o platino, o master. Isso, tipo, as pessoas falam muito que nós, não monogâmicos, somos pessoas evoluídas, né? E eu sempre gosto de falar isso, que eu gosto de tirar desse lugar. Porque não é sobre ser evoluída, é sobre você escolher viver isso, viver outra forma de se relacionar, sabe? Porque existem casais não monogâmicos que são também muito evoluídos, que conseguem lidar com isso, que conseguem não trair. Então, pra gente tirar desse lugar, assim, de que são pessoas inalcançáveis, sabe? Existe, não. né? Porque se você conversasse comigo há 3 anos atrás... Você era totalmente 100%. Era tipo... Eu não cumpria com a monogamia. Tipo, já tive relacionamentos que eu traí. Mas, por exemplo, eu conheci a não monogamia por uma amiga. Um casal de amigos decidiram testar. E aí, quando eles me falaram, eu disse, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Não vou fazer isso. E aí, tá, tipo, há 3 anos depois, eu na internet. Isso não é. E aí, foi isso. Mas a minha questão com a não monogamia foi uma questão identitária mesmo. Assim, não foi só porque eu sentia vontade de me relacionar com outras pessoas. Não, como eu fui fazer a minha pós em sexologia e terapia sexual, eu comecei a estudar muito sobre isso. Então eu fui encontrando eu moro aqui! Esse é o meu lugar! Isso! Então eu já tinha, por exemplo, eu vivia num relacionamento e casualmente a gente se relacionava com outras pessoas. E aí, mas eu não sabia o que era isso. Sabe? E aí existe o termo, né? Isso, e aí quando eu fui estudando, cara, isso faz muito sentido pra mim. E aí com o meu parceiro no tempo, a gente conversava, eu botava podcast, e né, é uma dúvida que as pessoas têm, como é que eu falo sobre isso com o meu parceiro? Né? Os meus pacientes também têm isso. Acho que é bagunça. Isso, e aí os meus pacientes falam, como é que eu inicio isso? Cara, assiste meu podcast. E vai lendo sobre isso, porque é como se fosse um terreno baldio. E a galera tá capinando sem nenhuma noção. Tipo, a gente não tem muita referência. É você indo de acordo com seus limites. Você fala sobre isso. Com as suas vontades, com as suas coragens. Criando as suas próprias regras de vida. Então, para alguns casais, é confortável a gente se relacionar afetivamente com outra pessoa. Né? Eu conheço casais que eles se relacionam tipo, de forma séria, tem que dar satisfação, mas eles se relacionam com a terceira pessoa.
E já tem outros casais que se sentem confortáveis em se relacionar casualmente. A gente sai, fica com a pessoa, mas a gente não tem laço afetivo com essa terceira pessoa. Então, cada casal vai criando a sua regra. Mas isso aí não é homenagem à tua, não? Sim. E isso que é muito comum, que tem sido muito comum. Tipo, Tá dentro da não monogamia. tá dentro da não monogamia. E muitas vezes as pessoas acham que não. Acho que não, que é só aquela... Eu vejo muito, tipo, os casais aí nas casas de swing todo final de semana. Aí e dizendo que eu sou monogâmico. Mas também Eu acho o máximo, aí a gente que avisa, né? Quem avisa? Brasil. Mas porque isso vem, a não monogamia vem com o estereótipo que é bagunça. Então, o que acontece na maioria dos casais que vivem isso no mundo liberal e que vão para essas casas de swing, que é uma coisa organizada. Que lá é muito organizado. Você quer baixar na organização? Se organizar direitinho, tem planejamento. Plano de ação. Exato. Minha mãe participa de podcast, a Maria E aí vem disso, assim, pra mim foi isso. Então, foi muito de conversar com o meu parceiro na época. E aí, vamos testar? Isso aqui tá legal pra gente? E acolher os incômodos. Eu acho que isso é muito importante, assim, de... O que seria acolher os incômodos, Sara? As pessoas têm muito essa questão do você é não monogâmico, então você não sente ciúmes. E não é assim. Como é que assim, a gente se desvincula de um sentimento que é nosso? Não, então, tipo, era natural. Você sente, você ama aquela pessoa, tem aquela idealização. Afeto, né? Isso, tem toda aquela Você sente o romantização do amor romântico, né? Que a gente tem de que aquela pessoa é nossa, sentimento de posse. E é desconfortável você saber, você dá abertura para que esses desejos sejam algo possíveis dentro dessa relação. Então, havia incômodos, tipo, tinha hora que eu dizia, meu Deus, eu quero ter isso agora, eu não vou suportar. E aí a gente sentava, conversava e dizia, olha, isso não é legal, isso aqui não é legal. Ia sempre se ajustando, né? Isso. Por isso que é importante mais a conversa. A comunicação, né? E de ter noção de que a monogamia, a não monogamia não é salvação para nenhum relacionamento. Pelo amor de Deus, sempre digo isso. Né? Tipo, não é o fato não é de todo falar mundo que funciona nessa não. área. O fato de falar sobre não monogamia é muito mais sobre encarar isso como uma possibilidade que as pessoas precisam respeitar do que sobre empurrar a goela abaixo para as pessoas. Não é sobre isso. Alguns casais não vão funcionar, como, por exemplo, acha que os casais não monogâmicos são mil maravilhas. No meu caso, eu tinha uma relação não monogâmica e o meu parceiro não cumpriu com os contratos. Então, isso mostra que por mais que houvesse diálogo, que a gente falasse muito sobre, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, uma das pessoas descumpriu esse contrato. Você quebrou a cláusula número 2. Sim. Não foi assim que a gente combinou. Exatamente. Rala aqui. Então, isso as pessoas falam, cara, tu não ficou traumatizada, né, com isso? E eu não, porque foi sobre muitas questões que a outra pessoa tinha. Então, tipo assim, também vinha desse movimento de eu me relacionar com um homem que é heterossexual, que não estava ali se dispondo para fazer uma terapia nesse processo, que é uma coisa muito importante, né? Eu estava ali indo para minha análise, falando sobre essas questões, enquanto o meu parceiro não tava. Então, tipo, para ele não era fácil, não era de fácil entendimento, porque tem muito essa coisa de quando um casal abre a relação, ser sempre para uma mulher, né? Porque é muito confortável para o homem. E aí, se é para uma porta abrir, que a porta esteja toda aberta, né? Então, para mim, isso era uma questão, tipo, não tem essa coisa de ser só com mulher. Por mais que eu nem quisesse ficar com homem, mas é importante para mim saber que naquele momento era uma possibilidade dele saber que eu poderia fazer o que ele faz, sabe? Então, vem muito assim disso, da gente não encarar isso como uma salvação, mas de abrir esse diálogo. E as minhas amigas, que são psicólogas monogâmicas, elas têm muito esse diálogo comigo, de amiga, como é importante que nós mulheres possamos abrir esse diálogo. Porque a monogamia, ela é uma instituição que ela usa a vida da mulher e os nossos corpos como um aprisionamento, assim, de essa sensação de posse, a gente normalizar o ciúme, a gente normalizar o fato dos nossos parceiros não poderem ter amigas mulheres, né? O fato dos homens objetificarem muito essas mulheres, por exemplo, o fato de homens seguir muita mulher no Instagram, que é uma pauta que eu tenho visto muito. E eu sempre pergunto, mas esses homens seguem essas mulheres por quê? Ele consome essas mulheres, ele consome artistas mulheres, eles leem livros sobre mulheres, eles consomem influenciadoras mulheres, tem eles estão aprendendo, ou eles estão ali só para curtir a foto do biquíni. Só pra curtir. Só observando, só olhando. Então, é sobre a gente pensar sobre toda essa estrutura, porque a não monogamia, ela não é sobre esse lugar de você ficar com outras pessoas, é sobre tudo. E desde que eu me intitulei como uma pessoa não monogâmica,
eu mudei todos os meus tipos de relação com a minha família, com as minhas amigas. Forma de pensar, né? Isso, é sobre você se livrar desse sentimento de posse. Sara, importante tu falar aí sobre o Instagram, né, que é o nosso momento hoje, né, do século XXI, essa questão da não monogamia dentro das redes sociais, né, essa é até uma questão que a gente estava conversando antes, sobre traição, né, o que, assim, na psicologia, o que se diz relacionado a isso, se você conversar com outra pessoa, dentro, né, das redes sociais, já é algo, dependendo da conversa, de um desejo, de algo assim, já é uma não monogamia ou tem que ter o ato mesmo físico, né? Pronto. A não monogamia não se relaciona com isso, né? Com o fato de conversar ou da traição é outra coisa, mas eu acho que o que você vai determinar como traição é sobre a sua concepção de vida. Então, eu acho que isso é um conceito muito particular. Né? Eu vejo que tem casais que já pegaram conversas e tiveram a discussão ali e não consideraram como traição. Assim como tem gente que tem um ato consumado e não se deixa por isso. Então, quando a gente fala sobre traições, sobre relações extraconjugais, a gente entra num lugar de muita sensibilidade do casal, da história do casal, do que esse casal passou, né? Do que cada um estava vivendo. Então, tipo assim, o casal estava fragilizado, o que motivou essa pessoa a fazer isso? É um assunto muito delicado, que pode existir milhões de porquês, né? De porquês. Isso não justifica. É importante a gente ter isso, que é muito covardia nossa como ser humano mesmo, assim, de você estar numa relação e você não conseguir dizer pra outra pessoa, olha, não tá legal, talvez eu queira terminar. E é engraçado como a gente não consegue fazer isso. E aí, eu tive muita dificuldade. Eu já estive nesse papel e pra mim foi muito dificultoso falar. Eu não quero mais, não amo mais. Não conseguia falar por medo de magoar a pessoa. Exatamente. E olha como isso é uma coisa fácil. Você não é obrigada, né? É verdade. Né? Tem que ser honesto consigo mesmo, né? Isso. Então, entra nesse lugar mesmo de você ir conversando com a sua parceria, de o que cabe, o que não cabe, né? Por exemplo, no fato de eu ter passado por essa traição, o contato, como era uma pessoa não monogâmica, o ato físico pra mim pouco importou, né? De imaginar que o meu parceiro tinha ficado com outra pessoa. Como eu era não monogâmica, eu já sabia que ele ficava com outras pessoas, né? Então, tipo, isso pouco me importou. Foi mais pela falta de lealdade, né? Eu acho que pouco se Existiu uma relação dele com essa outra pessoa? Existiu, isso, né? Isso foi o fato... Que não era algo combinado. Isso, que não era. Então, tipo assim, a gente tinha um combinado de... Quando acontecer isso, vamos falar sobre isso. Então, antes de eu me separar, eu sentei, assim como eu tô aqui com vocês, eu disse, tá com outra pessoa? Sabe? E ele, não. Sendo que estava. E estava. E aí... Então, tipo, a maior decepção foi isso. Porque... A omissão, né? Isso, a omissão. Então... E vinha também de um contexto que a gente tinha acabado de casar, né? Vinha de um planejamento de vida que eu estava fazendo com ele. Então, você vê que... No final de tudo, o fato de estar com outra pessoa pouco interessa. Porque isso é sobre ele, é sobre o que ele vai construir com essa pessoa, com essa outra pessoa, né? Então, já não era o meu papel. E eu sempre disse isso, assim. As pessoas perguntam assim, Sara, mas estar numa relação não monogâmica, por exemplo, não dá uma chance maior da pessoa se apaixonar? Né? Eu disse, mas se a gente for colocar isso na estatística, casais monogâmicos se apaixonam muito mais, têm muito mais relações extraconjugais do que casais não monogâmicos. O fato da não monogamia é porque os casais que escolhem isso, há um espaço maior de diálogo, que não existe. Que não existe no... Que às vezes você, como tá liberado, não, você pode falar com outra pessoa, que às vezes você nem tem vontade. Exatamente. Né? Então é sobre essa abertura, né? E aí a gente vê mais uma vez, que é o famoso faço que eu digo, não faço que eu faço, né? Que eu falo sobre isso o tempo todo, mas a minha relação era não monogâmica, que não existiu nada disso. Tipo, na prática, isso serve pra gente dizer, na prática é uma coisa, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, enquanto eu tava ali me dedicando para aquela pessoa, essa pessoa não conseguiu cumprir os contratos, sabe? Então, é pra gente olhar pra esse tema, assim, que existem muitas facetas pra gente falar sobre isso. Eu venho de um lar onde os meus pais são monogâmicos, né? Mas que já aconteceram situações de descumprimento desses contratos. E isso nunca foi motivo pra eles se deixarem. Sim. O amor nunca deixou de acabar. O meu pai nunca deixou de ser um pai foda, um marido foda, por essa quebra de contratos. Então, pra mim, quando eu comecei a estudar sobre isso, também era muito... Cara, como que os meus pais, ou os casais que eu conheço de 20, 30 anos, ali dos meus pais, existiu muita relação extraconjugal e eles não
se deixarem. Então isso era muito instigante pra mim. Né? O que faz com que as pessoas permaneçam juntas? E o amor é um sentimento muito cheio de ambivalências. Porque é isso, o amor é quando você ver tudo que a pessoa não tem mais pra te oferecer e você permanece lá. Né? Então, passar por uma traição, por exemplo, coloca esse sentimento em questão. Essa semana, eu conversando com a minha paciente, e aí ela estava muito frustrada pela forma que a parceria dela tratou ela, assim, com um pouco mais de agressividade, sabe? E aí ela disse, eu não conhecia esse lado dela, né? Eu me decepcionei com esse lado. Não é a pessoa que eu conheci. E aí eu coloquei, será que não é? Será que não é mais um lado dessa pessoa? Porque ninguém é ruim e bom o tempo todo. Todo mundo tem seus lados, né? Então, da gente saber lidar com isso. Momentos, né? Momentos, e somos seres humanos. Sim, nós somos falhos. E aí, quando a gente coloca uma pessoa... Por isso que a monogamia também vem nesse lado dessa idealização do amor romântico, que é aquela coisa do filme, de... essa pessoa precisa... O amor da minha vida, isso. E aí depois, com o passar do tempo, você vê que temos defeitos, né? Isso, e aí então, quando esses defeitos vêm, que você olha e diz, eu quero permanecer aqui, sabe? E por isso que eu amo estudar sobre amor, sabe? Eu amo estudar sobre relacionamento. Porque o amor tem diversas formas, várias linguagens, né, muita, e entra nesse lugar de... É algo que você foge do nosso controle. E é super importante, né, que tem a questão até do livro, né, As 5 Linguagens do Amor, da gente entender qual é a linguagem do nosso parceiro. Isso. Né? A nossa linguagem, né, pra gente conseguir conciliar, né, aquele relacionamento e tentar levar, porque é muito difícil, né? A gente sabe que relacionamento não é fácil, né, amiga? Nem um pouco. Então, a gente tem que sobreviver, né? Isso. De uma certa forma, o cotidiano, né, todos os desafios, os problemas. Então, são tantos que a gente tem que entender a outra pessoa. E isso é o lugar de, né, eu atendo casais. Então, hoje atendendo casais, é muito bonito de ver esse movimento, assim, eu comecei a atender um casal que eles namoraram anos atrás, estavam separados há 2 anos e começaram a se aproximar de novo, procuraram a terapia para saber lidar com essa volta. Olha só. E eu achei isso o máximo, sabe? Porque é uma oportunidade, assim, que eles estão lidando para fazer as coisas funcionarem. Fluírem, né? E aí você se vê nesse lugar também, tipo, de eu ver também o meu próprio processo pessoal ali, tipo, quando eu atendo, é impossível você não trazer algumas questões para você. Assim mesmo, Então eu via, em muitos momentos dessa terapia de casal, eu via, cara, se eu tivesse procurado a terapia de casal, teria sido algo que a gente poderia ter resolvido, sabe? E que legal que esse movimento aí tem aumentado, né? Seria muito bacana, assim, se todos os casais procurassem essa orientação. Porque muitos casais, com certeza, tipo, a maioria deles, né, não quer que ninguém se meta, não quer expor a vida íntima, e a gente entende, claro, eu mesmo sou uma pessoa que não gosta de expor a vida íntima, mas se tá num momento fragilizado, né, se tá num momento de quase separação, por que não procurar essa ajuda, né? Muitas vezes é o que a gente falou sobre inteligência emocional, a gente tá com a falta que ele mas não sabe o que fazer. Aí vai com uma grosseria, vai com a falta de respeito, já quer apartar por causa de uma coisa desse tamanho. Então, com a terapia de casal é muito importante, né, Sara? Você acha que tem realmente fortalecido casais, assim, com essa terapia? Muito. E tem várias formas da terapia chegar. Tem forma preventiva, então, tipo assim, por exemplo, esse casal procurou como forma preventiva. Mas alguns casais procuram, por exemplo, para ter uma separação mais amigável. Procurar terapia de família para falar com os filhos adolescentes sobre sexualidade. Então tem muitas formas da terapia entrar na vida da pessoa, né? Então vem também dessa compreensão. Então acompanhando esses casais hoje, eu vejo assim o esforço que precisa ter, porque você se relacionar com a pessoa, né? O amor não sustenta a relação. Eu acho que a melhor receita para um relacionamento é a disposição. Né? Você se doar para aquilo e dizer, olha, eu tô aqui e eu quero fazer isso. Então, é o movimento desse casal de, a gente tá passando por um puto conflito, mas a gente tá aqui tentando, sabe? A gente tá tentando se erguer. Inclusive, nos últimos meses, meus pais passaram por um conflito, assim, né? E aí eles me dão autorização para dar esses exemplos. Mas eles estão juntos há 30 anos. E aí, todas as filhas saíram de casa agora. E aí, eles lidam com esse ninho vazio, né? Tipo, agora são nós 2. E se não houver uma movimentação deles se disporem para se conhecerem de novo, porque eles já não são mais os pais da Sara,
né? Os pais das minhas irmãs, eles são só eles dois agora. Agora são um casal, Isso. como antigamente, Como né? antigamente. Quando no início se conheceram, então acho que tem um momento que tem que talvez Da resgatar, relação, né? e resgatar aquele do passado, E, né? ajustar essas cláusulas, né? A gente precisa fazer esses ajustes o tempo todo, porque a gente muda todo dia. Que é o Talvez diálogo, a gente gostasse de comer abacaxi ontem, mas hoje eu já não gosto disso. E aí, a gente precisa falar sobre isso. E aí eu tive essa conversa com meu pai que foi muito importante. Assim, eu tenho conversas com os meus pais que são muito... São norteadores. Eles te ouvem, né, Eles me Sara? ouvem, assim, eles são muito norteadores pra mim. Então, eu sentei com ele, assim, ele... Filha, deixa eu ficar uns dias na sua casa? E eu disse, deixa. E ele chegou lá de mala e cuia, e eu arrumei a cama do meu pai. Que Botei uma cartinha do lado da cama e disse, pai, que você nunca esqueça que é uma pessoa boa, né? Você só tá se sentindo um pouco perdido e tá tudo bem. É momento, perdido, né? que a gente se acha. Na cartinha eu falei exatamente isso. E aí a gente teve essa conversa e eu disse, olha, é muito difícil todas as filhas saíram de casa, né? E a gente, como é uma família muito unida, então, pra ele também teve a questão de eu sair, planejando um casamento, e aí o meu casamento não deu certo, e ele lidar com uma filha morando sozinha agora, né? Tendo que lidar toda uma com conta de pressão, muita né? coisa, e aí ele acha que de alguma forma tem essa obrigação de ainda cuidar de mim. E aí a minha mãe já tava naquele movimento de não, mas agora são nós dois, e aí, né, o homem é mais resistente, então eu mostrei pra ele como que, olha como é bonito esse movimento que vocês estão fazendo, de perda, é uma perda de identificação do casal que vocês já foram. Então agora é preciso que vocês se disponham muito para poder se reconectar de novo, né, para os dois se curarem das crises individuais mesmo. Sara, assim, tem não assim, é alguma fácil. estatística, você conhece algum casal que depois de bem maduro, sei lá, casal de, vamos supor, de 50, 60 anos, né? Não juntos, mas a própria idade, e começaram a ter um relacionamento não monogâmico e dar certo? Nossa, não conheço, assim. Eu tenho descoberto muitos Instagrams que falam sobre isso, né? E aí, pra galera A que... terceira idade. da terceira idade. Terceira idade. Sim, a galera falando sobre isso, mas assim, a gente ainda tem essa coisa da faixa etária, de todos os assuntos que envolvem pessoas mais velhas, ainda É um tabu, né? Tipo, seja sexualidade, monogamia. Até porque vem, né, da cultura do Exatamente. passado, de não falar sobre sexo, de não falar... Depois que a gente fica velho, parece Não pode... que Não, nada. sabe? Então, eu nunca vi, mas assim, tem muitos conteúdos ultimamente de pessoas que estão compartilhando, assim, tem trisais que tem o perfil, e aí compartilha com as pessoas, e é muito interessante, assim, por exemplo, eu nunca entraria numa relação onde tivesse 3 pessoas. Eu acho que não é pra mim. É muita energia. É muita energia, é muito Pra dividir, né? Você não consegue. A gente lidava com 4 pessoas ao mesmo tempo. E menino, ultimamente, assim, chega no domingo, você chega no domingo assim, vem um espírito monogâmico em mim, eu assim, mulher, tu tá muito monogâmica. Querendo ficar só ali debaixo da água, Netflix. Sim, Sara, mas assim, no teu consultório, o que tu atende mais, assim, que tu acha que hoje tá em auge, assim, as pessoas estão precisando ouvir conselhos sobre isso? Vem muito, olha, depois de toda essa minha exposição na rede social, né, a minha carreira, graças a Deus, deu um boom, né, tipo, as pessoas me conheceram, eu viralizei no TikTok, pra quem não sabe, né. Conta tua história, amiga. Foi, porque assim, na minha separação, eu descobri que a pessoa me traiu, né, e aí, foi uma decisão muito assim, meu Deus, eu tenho 2 opções. Me calar ou falar? Isso, me calar e adoecer, que eu me conheço, eu sabia que eu iria adoecer. Ou eu expor e colocar minha carreira em risco. Porque, né, tipo, é muito pessoal. E aí eu vou expor. Eu gosto é o perigo do desafio, né? É o desafio. E aí eu expus, assim, quando todo mundo já sabia que a minha relação era não monogâmica. Então, quando eu falei, quando eu postei o vídeo, todo mundo ficou, mas como assim? Tu foi traído, essa relação era não monogâmica? Então, esse movimento das pessoas também se tocarem de que a não monogamia não era uma bagunça e de que existiam contratos, foi uma psicoeducação no meu Instagram. Porque eu comecei a falar, pessoal, não é isso que você... E as pessoas começaram a se identificar de certa forma, né? Eu acho que é isso que acontece nas redes sociais, né, amiga? Foram chegando muitas pessoas. Então,
era gente de outro estado, sabe? Pra se consultar comigo. E aí a demanda era mais essa, assim, de autoconhecimento, de sexualidade e não monogamia. Então, desde que me separei, essas foram as demandas. E aí, tem todo um contexto, assim, dos meus pacientes se identificarem muito com o meu discurso, que eu acho muito legal, né? A forma... Eu abordo tudo de forma muito leve. Então, até nesse lance da minha separação, por mais doloroso que tenha sido, eu sempre estava ali fazendo piada. Né? E depois a minha analista puxou minha orelha, tipo, olha, é bem assim. Até quando você vai parar de fazer piada e vai sofrer? Porque tinha que sofrer pra poder passar pelo luto, né? Porque esse lugar que as pessoas me colocaram de a Sara passou por isso, de forma muito bem-humorada, e ela é uma mulher foda, não sei o quê. E aí chegou um momento que eu entrei em conflito comigo mesma. Porque esse lugar, esse pedestal, ele alimenta o meu ego. Né? Então, era muito confortável ali pra mim. Aí eu viajei pra Portugal, passei 2 meses lá, né, pra superar meu chifre. Mas lá foi ótimo, né? Mas aí eu continuei nesse ritmo, assim, de as pessoas me alimentando no ego, não sei o que, aí tem uma hora que eu acho que não é, né? Eu acho que essa coisa da exposição pra mim, eu comecei a ver até como os meus pacientes esperavam as coisas de mim. Então, tipo, teve paciente que chegou dizendo assim, eu vim pra sessão porque eu te acho muito foda. E aí, eu quero só te ouvir, fala. E aí, isso me assustava. Tipo, porque até que ponto profissionalmente isso é legal pra mim. Eu não quero estar sendo vista nessa posição, né? E aí, eu tive que ter um cuidado maior. Então, hoje eu já tenho um cuidado também pela forma que eu me exponho, né? Foi uma coisa que a minha analista colocou assim em questão. Você está sendo assistida o tempo todo. E aí, as pessoas esperam o tempo todo que o próximo capítulo dessa história seja muito avassalador, né? Cuidado, né? Cuidado. Então, tipo assim... Tem uma novela mexicana. Isso, tipo... ela expôs a traição e o que vai acontecer agora? E aí... E aí agora ela tá só, tá acompanhada, tá... Exatamente. Triste, tá boa, a próxima... tadinha. A próxima temporada. E aí vem toda essa... Mas aí onde é que tá a minha dor? Onde é que tá o lugar? Onde é que tá você atrás das câmeras? Isso, no seu cantinho, exatamente, né? As pessoas que estão comigo, que me conhecem minimamente, chamaram minha atenção para isso também. Isso vem também da importância da gente ter uma rede de apoio. De como a gente tem uma rede de apoio legal, é uma questão de saúde mental. Então, assim, eu tive muito amparo da minha família, muito amparo das minhas amizades, mas aí as minhas melhores amigas chegaram e disseram, olha, amiga, você não tem a obrigação de sustentar esse lugar. Então, preste atenção nisso, assim, aquela amizade, assim, que chega, baixa no seu ombro e diz, aí, pega leve, sabe? Tipo assim, um tapa na sua cara, né? Isso, tipo, vai com calma. Esse lugar aí é muito confortável, mas a gente não tá te vendo sofrer. E você passou por algo muito pesado. Muito pesado. Então, qual era o momento, assim, da minha vida que... Em que momento as pessoas estavam ali só me assistindo? Em que momento as pessoas estavam sabendo quem era a Sara? Porque não sabem. Hoje eu tenho 5.000 seguidores. E assim, eu fico assustada pela forma, por exemplo, semana passada eu tava num pagode e uma pessoa pediu pra bater foto comigo. Minha amiga! Olha ela! E aí eu tava no shopping, e aí na loja de departamento, e a pessoa gritou no meio, ai, Sara Félix! E eu fiquei... Vale, Jesus, que é isso? Então, tipo assim, eu sou um fenômeno! Então, assim, esses conflitos de identidade comigo mesma me trazem sempre esse lugar de... Tá, o que as pessoas estão esperando de mim, né? E aí vem esse lugar de eu me deparar com essa separação. Muito difícil, tipo, eu perdi uma pessoa que eu amava, sabe? Tipo, e ninguém... Eu expus o lado cruel da minha história, né? Do quanto em alguns momentos eu passei 6 anos com essa pessoa, então, do quanto em alguns momentos ele teve comportamentos abusivos comigo, o quanto eu não era enxergada nessa relação, mas eu passei por isso desde que eu casei. Engraçado falar isso, porque essa relação durou 6 anos, mas a parte ruim da nossa história foi quando a gente casou. E foram os 6 últimos meses. Isso, então, tipo assim, vem também com o quanto que o casamento como instituição, ele é um fator de risco para as mulheres. Porque os homens, quando casam, eles costumam ir mais nos médicos, porque as mulheres pedem. Eles costumam se alimentar melhor, porque a mulher tá fazendo a comida. Eles têm a roupa passada, porque a mulher passa. Enquanto a gente não tem ascensão na carreira profissional, porque a gente vira mãe. Então percebe a disparidade. Assim, mas isso tá mudando. Tá mudando muito, mas não é
nossa realidade. 100% ainda, isso. Mas... Então, assim, eu me separei num momento muito decisivo, porque eu também estava me formando, começando minha carreira profissional. E aí a separação veio também pra me desmontar como profissional, porque eu tinha planejado uma coisa. E aí, quando eu me deparei, eu tinha planejado tudo com ele. Como é que eu sigo agora? E agora? Como é que Então, né? atinge todas as áreas da nossa vida. E aí, esses momentos ruins foram depois do casamento. E aí, as pessoas só sabem desses momentos ruins depois do casamento. E aí, quando eu me deparei com os 6 anos que eu fiquei com ele, foram maravilhosos, que foram muito bons, apesar de tudo, falhos. Eu acho que é importante falar isso. Eu era falha com ele, eu não era essa Sara que vocês acham que eu era foda e certo? Não, eu já fui péssima com ele. Eu já tive meus comportamentos tóxicos, que todo mundo tem. E aí a gente, quando fala disso, a gente entra num aspecto mesmo, tipo, todo mundo é um pouco tóxico, né? Mas aí até onde esse comportamento está prejudiciando a outra pessoa, né? E aí eu me vi nesse lugar, assim, de, mas as pessoas não sabem. Né? E aí, por exemplo, vem esse corte que é maravilhoso. Essa pessoa, né? Muitas pessoas isso aqui agora. Ninguém. As pessoas ficavam muito me questionando, inclusive quando eu fui no podcast dos meninos, eles colocaram uma caixinha de perguntas e as pessoas estavam o tempo todo questionando: e como é a tua relação com teu ex agora? Tipo, e como é que tu lidar com teu ex namorando com outra pessoa? Então, tipo assim, até quando eu fui nos eventos que era pra falar sobre a minha experiência, sobre a minha vida, as pessoas atrelavam a minha existência ao fato do meu ex. Então, como que a gente é colocado nesse lugar? E eu acho que chega um momento que a gente tem que virar a página, né? Já passou, agora daqui pra frente, agora eu tenho outro relacionamento, eu sou mono ou não sou, mas vida que segue. Além disso, além disso, né? Vida que segue, a gente tem outros assuntos, né, amiga? Vamos falar sobre... Vamos falar sobre a linguagem do amor? Eu acho tão lindo falar sobre isso. Tu tá lendo um livro? Sim. Não? Eu quero terminar. Esse é um livro que deveria ser paradidático, né, amiga? Um livro muito importante nas escolas até, porque ensina muito, são as 5 formas de amor, né? As 5 linguagens do amor. E aí você entende a sua linguagem, como que você gosta, né? Como você se sente amado na real, e a linguagem do seu parceiro. E esse seu parceiro, não digo só numa relação conjugal, mas o seu pai, a sua mãe, a sua amiga. Eu gosto muito de palavras de afirmação, como a Jéssica também, mas de tempo de qualidade. Tem gente que não se importa muito com palavras de afirmação, mas é serviço, né? Tempo de qualidade também. Então, quando você descobre tudo isso, é muito mais fácil lidar com o outro, né? Sim, eu vejo que isso na terapia de casal, principalmente, isso fica muito evidente, assim, porque às vezes os conflitos acontecem por isso, tipo, ele não para de trabalhar a tal hora e eu fico lá na cama esperando ele. Então, tipo, o tempo de qualidade antes do sono para aquela pessoa é importante, né? E aí, se essa pessoa que não tem um tempo de qualidade com a sua linguagem de amor não se dispor pro outro, fica complicado, isso vai gerar um conflito. Então, é importante você identificar a sua linguagem de amor, mas de você, em algum momento, se dispor pro outro, assim, né? A minha é tempo de qualidade, pra ele é palavra de afirmação. Então, por mais que eu tenha essa dificuldade de dizer, olha, você é importante pra mim, eu te amo. Mas fala isso, né? E também fazer o outro saber qual a sua linguagem. Porque senão não vai saber. Ninguém é obrigado a dizer ou a saber. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ler a sua mente. Tipo, como muitas mulheres, né? Posso estar sendo um pouco pejorativo, mas geralmente a gente fica emborrado em alguma coisa, aí o cara fala: o que tu tem? Nada. Não, beleza, então. E aí, cara, você começa a falar o diálogo. Ninguém vai saber qual é a sua linguagem. Já são meio burros, eles são burros. Os homens, eles não entendem muito a nossa própria linguagem, né? Nós somos um pouco, até bem mais sentimentais, mais frágeis e tudo, culturalmente falando, né? Então, a gente quer que a pessoa saiba logo o que a gente tá sentindo, mas ninguém é obrigada, a gente tem que falar. É isso aí. Então, vamos ler todos nós, né, um livro. Assim, até porque ele é bem fininho, né, amiga? Não é muito... É de fácil entendimento. É fácil entendimento, então é muito importante para o nosso convívio, para o nosso relacionamento, saber qual a linguagem do outro, né? A minha é palavras maravilhosas. Tem pelo menos 2, né? Cada pessoa tem pelo menos 2. O meu é tempo de qualidade, eu acho. Palavras de afirmação. E palavras de afirmação. Sari, infelizmente nosso tempo tá chegando aqui. Foi tão bom. Foi muito bom conversar com você, conhecer você, né? A Sari é um poço de doçura, um poço de sabedoria também. Claro que seus conflitos internos, que todo mundo tem, é importante que a gente saiba que a gente não endeuse, né? As pessoas que a gente admira. A gente pode admirar sim, mas
como ela mesma falou também, passa pelos seus conflitos, né? Pelas suas questões pessoais, que mesmo sendo psicóloga, sabendo de tudo, também tem suas fragilidades, né, amiga? Eu queria que você encerrasse o nosso papo falando da importância de fazer terapia, que bom que hoje em dia tem se falado muito mais isso. É um século aí que muitas pessoas têm feito terapia, até homens, né? Que bom que estão também procurando. Diminuímos um pouco com esse estigma, né? De terapia é coisa de doido, né? Não, é coisa de doido. Não é, gente, é extremamente saudável e imprescindível, né? Até porque a gente precisa alimentar a nossa mente, né? Com certeza. Eu acho Vem daí as terapias. A terapia, assim, a própria psicologia, infelizmente ainda é um pouco elitista, né? No nosso país e inúmeros fatores. Principalmente por ser da área da saúde, a gente sabe que a área da saúde não é muito valorizada aqui, mas eu acho que o fato, e eu não falo só da psicologia em si, eu acho que a busca pelo autoconhecimento, seja lá por onde você vai buscar, né? A gente tem um lado religioso, viés espiritual, enfim, mas eu acho que é sempre um movimento que nós precisamos fazer, porque a vida é muito curta, né? Eu tenho falado muito sobre isso com os meus pacientes, assim, às vezes meus pacientes entram nesse conflito de... Uma vez um paciente chegou dizendo, eu pensei sobre a morte. E aí, tipo, a única certeza que eu tenho. Olha só. E olha que louco pensar sobre mas isso. E é verdade, não deixa de ser. E claro que a gente fala isso dentro de todos os nossos privilégios, de ter acesso a isso, de poder pagar, né? Que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Mas que é um movimento necessário e de muita coragem, eu sempre falo isso, assim. Não é fácil. Eu não romantizo a terapia, assim, você se deparar com você mesmo e você sustentar isso é muito difícil, né? E às vezes você acha que não vai sustentar, tipo, é muito mais confortável não ouvir ali, eu não entrar em conflito comigo mesmo. E não ter aquela mudança, né? Mas assim, quando você está fazendo terapia, você muda todo o seu sistema, sabe? A forma como você encara o mundo, as suas questões pessoais, as suas questões com os relacionamentos. Então, é um movimento muito bonito nosso, assim, pro mundo. Eu acho que o mundo agradece quando a gente faz terapia, sabe? E de a gente saber lidar com essas emoções, né? E de cada vez mais também a gente ter essa psicoeducação com as redes sociais. Eu acho que estamos falando mais sobre isso nas redes sociais, mas a gente também precisa falar sobre muitos outros aspectos que a gente não tá entendendo muito, sabe? Sobre esperar muito das pessoas, sobre... a gente fala sobre a terapia, mas por que as pessoas estão precisando tanto fazer terapia? Por que as pessoas estão indo tanto no psiquiatra? Né? A gente fala muito sobre o uso abusivo da medicação, mas ninguém tá falando sobre o porquê que estão abusando da medicação. Né? Então, são muitos problemas sociais, enfim, psicológicos, mas eu acho que a gente se dispor para isso, porque o que eu vejo é que, apesar de ser um movimento elitista, as pessoas que conseguem ter acesso a eles não estão procurando. Né? Isso é uma pena. Então, se você tem a oportunidade de fazer, né? faça terapia, né? E de uma valorização nossa como profissional, então, de valorizar o nosso, né, a nossa disposição. Eu sempre falo, ali, quando você dá uma visualização, uma curtida naquilo, né? Significa tanto pra gente que trabalha com a internet, né? De você encaminhar esse vídeo pra alguém e de ter esse olhar mais de autoajuda, né? De humanizado sobre as pessoas, sobre os próprios profissionais de psicologia, né? A gente não colocar eles nesse lugar, assim, de inalcançável. Perfeição, né? Isso, e naturalizando também os nossos processos, as nossas dores. Até porque vocês também, né? Nós somos seres humanos, né? Nós trabalhamos com parte da saúde, nós também precisamos dessa autoajuda, senão a gente não consegue ajudar o próximo. Sim, então, e lidar com... Foi uma coisa que eu estava falando com ela, a minha pauta de terapia, né, nessas 2 últimas semanas, é saber que nós somos pessoas contraditórias. Né? Será que a gente está pronto para lidar com a contradição do outro? Assim, a gente pode querer uma coisa ou outra, amanhã não. E é isso, acho que a gente tem se cobrado muito por estar nesse lugar de... E em busca do equilíbrio, que nem sempre estamos ali, né? Porque sempre há um momento que vai nos desestabilizar. Essa balança, ela não tá assim. Ela sempre tá. Né? E aí a gente é isso. Imperfeito. É a imperfeição do caos. É isso, assim, a gente lidar com isso. Então, amiga, vamos aqui, ó. O primeiro podcast a gente dá presentinho. Tem presentinho. O que será? Presentinho pra você, não esquecer da gente nunca, sabe? É pra mim abrir agora. Pode. Mostre para a sua audiência. Tem uma canequinha pra você tomar no seu café. Gente, a forma que eu me exponho é fofa.
muito sutil e doce. Muito sutil. E um caderninho também para você deixar todas as suas lamúrias, botar o nome da pessoa amada, trazer, botar no copo da água, fazer aquelas... E eu levei isso pra terapia, viu? Tipo, de anotar as minhas questões. Isso é importantíssimo. De transformar processos em resultados. Adoro. E o da canequinha, o que tem? Aí Pra é nós. corpo, alma e mente. É a nossa frase aqui que a gente quer levar pra vocês. Não esqueçam, alimentar o corpo, a alma e a mente é muito importante. A gente trouxe esse tema, né, da psicologia, né, amiga? Foi muito bom. E com certeza é um papo muito relevante para você, né? Compartilhar com outras pessoas. Continue aí compartilhando, mandando para quem você gosta, nos grupos de WhatsApp também. O importante é pulverizar esse assunto, né? Para que mais pessoas tenham acesso. Muito obrigada mais uma vez, Sarinha. Obrigada, foi ótimo. Foi um prazer. E segue as nossas redes sociais, segue a Sarinha. Diz aí, Sara. @ Sara Félix, a agenda está aberta. A agenda Olha está só. aberta. Mas vamos se curar desses traumas, né? E se entender um pouco mais que a jornada do autoconhecimento é muito importante. Beijo, até o Tchau, próximo tchau. encontro.